Oi, pessoas queridas! Eu quero convidar vocês a embarcar comigo numa jornada de criatividade e reconexão através da aquarela. Para você que sempre desejou aprender a pintar ou para você que já pinta, mas sente que falta um norte, um caminho, essa jornada é para você. Durante esse mês de janeiro, a gente vai caminhar juntas. Serão 3 semanas com 3 aulas, uma cada semana, com exercícios simples, mas profundos para você se aventurar e se aprofundar nesse universo tão potente que é a aquarela. E antes de começar, um recadinho muito importante para você. Durante essa jornada, a gente preparou um incentivo especial para quem sentir de ir mais fundo e entrar no meu curso Aquarela em Essência, ainda nesse começo de ano. No final dessa aula, eu te explico tudo direitinho e eu vou liberar um cupom, mas só para quem estiver comigo aqui nessa jornada, tá certo? E eu sinto que esse ano, que essa jornada é sobre leveza. E para que isso seja possível, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se permitir. E é por isso que esse é o tema da nossa primeira aula: se permitir tentar, se permitir errar, se permitir aprender coisas novas, se permitir rir de si mesmo e talvez o mais importante, se permitir se divertir nesse processo. Eu sinto que a mudança começa nesse lugar de abertura. Então, vem se permitir comigo e vamos à nossa primeira aula. Muita gente que quer começar a pintar, ou mesmo muitas vezes quem já pinta, tem muito medo na hora da pintura. E o que eu percebo na minha prática é que esse medo está muito relacionado com a falta de conhecimento das bases da pintura. Tem coisas que são muito importantes, que são pilares da pintura. E eu vou falar aqui um pouquinho deles para você hoje e a gente vai se aprofundar em um deles, né? Então, uma coisa muito importante é a forma como a gente segura no pincel. Onde a gente segura no pincel é muito importante, influencia muito o resultado das nossas pinturas. Se a gente segura aqui pertinho das cerdas, a gente tem um resultado. Se a gente segura mais ou menos aqui na metade, a gente tem outro resultado. E se a gente segura lá atrás, a gente tem outro resultado completamente diferente. E o ângulo que a gente segura esse pincel também vai mudar os nossos resultados. Se a gente segura em 90 graus, a gente vai ter uma pincelada. Se a gente inclina, vai ter outra. Se eu inclino completamente, eu vou ter outra pintura. E o terceiro e último pilar é o quanto de força, o quanto de pressão eu coloco na pincelada. Isso também vai influenciar. E é esse pilar que a gente vai falar aqui hoje, que a gente vai se aprofundar. Eu falo isso porque dominar essas bases vai dar mais confiança, vai dar mais segurança e mais autonomia. Isso eu aprofundo no meu curso Aquarela em Essência e hoje aqui a gente vai treinar um deles. Pressão, vamos falar sobre isso, tá? O quanto de força eu coloco nessa pincelada. Se eu coloco só a pontinha do meu pincel, eu vou ter um efeito. Se eu coloco um pouco mais de vigor nessa pincelada, eu vou ter outro. E se eu pressiono completamente o pincel no papel, eu vou ter outro resultado. E a gente vai ver na prática como isso funciona. Então vamos começar. Eu já tô aqui com as minhas aquarelas de pastilha ou aquarelas de bisnaga, tanto faz, tá? O resultado vai ser o mesmo. Aqui, o que é importante que você saiba? Se as tuas aquarelas forem de pastilha, como essa aqui, é importante que você use um borrifador para ativar. As minhas estão aqui do lado, eu já borrifei água, não vou borrifar de novo porque já estão umedecidas. Se a tua aquarela for assim de bisnaga, geralmente ela já vem molinha, ela já sai pronta pra gente usar. Independente de ser de bisnaga ou de ser de tubinho, é importante que você traga um pouco de água com o próprio pincel para o godê, que é o recipiente que a gente vai fazer as misturas, para a gente diluir um pouco essa aquarela, porque ela é muito concentrada. E aqui a gente vai colocar mais ou menos 50% de água e 50% de pigmento, metade, tá? Aqui é feeling, tá, gente? A gente vai aprendendo isso com o tempo, nem muito aguado, nem concentrado demais. As aquarelas que eu vou usar hoje, eu vou usar essas 3 cores. Você pode escolher as cores que você quiser. As cores dizem muito de como a gente está se sentindo, do que a gente quer transmitir. Então se pergunta aí, que cor faz sentido para você usar hoje? Eu vou começar com o Pines Grey, que é esse cinza azulado que eu particularmente adoro, para a gente treinar um pouquinho antes de partir para a pintura da nossa garça, assim. A gente vai fazer garça hoje e você vai ver na prática que a garça é pura e simples alternância de pressão, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Já tô com a minha tinta pronta. E onde que a gente vai segurar?
Antes de começar, deixa eu só te dizer, eu tô com um potinho de água pra lavar o pincel e eu também tô com um papel toalha. Eu vou colocar o papel toalha aqui na minha mão. Ele é nosso amigo, nosso aliado para controlar essa umidade. Sempre que a gente sentir, a gente seca um pouco o pincel aqui nele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou segurar mais ou menos na metade do meu pincel. O meu pincel é um pincel de bambu, pode ser qualquer pincel que você tiver aí na sua casa. E eu tô usando esse pincel propositalmente. Ele é um pincel super acessível e é para mostrar que a gente consegue fazer boas pinturas, a gente não precisa de material caro, o mais importante é a gente se conectar e se familiarizar com o material que a gente já tem. Eu sempre falo isso, o melhor material é aquele que a gente já tem, tá certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui segurando um pouco abaixo da metade para me dar mais controle e um pouco mais de precisão. E vou fazer a pincelada em 90 graus. Eu vou inclinar um pouquinho mais propositalmente para que você consiga visualizar melhor a pincelada, mas aí na sua casa você pode deixar o pincel em 90 graus, tá bom? Então eu vou começar colocando só a pontinha do pincel no papel. Imagina que você vai fazer um carinho no papel. E aí a gente vai começar daqui de cima até aqui embaixo e o intuito é a gente fazer uma linha reta. Então vamos lá, vamos começar. Isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? É pra ser divertido. A gente vai aquecer a nossa mão. E aí a gente vai até embaixo. Se tremer não tem problema, faz parte. E a gente coloca pouca pressão, só a pontinha do pincel. Esse exercício que a gente está fazendo é um exercício para aquecer a nossa mão, para familiarizar a gente com o nosso material, com a pressão, que é o que a gente está treinando aqui hoje. Igual um cantor, quando ele vai cantar, ele não precisa aquecer para começar a cantar, a gente da mesma forma. Um músico não precisa afinar os instrumentos para começar, a gente também precisa afinar a nossa mão para começar a pintura. Aqui eu vou repetir o movimento colocando um pouco mais de força. Não é força com agressividade, é força com vigor, mas com gentileza. E aqui eu vou ver o que eu vou conseguir de efeito. Olha só. E agora eu vou fazer o mesmo movimento da mesma forma, só que eu vou colocar um pouquinho mais de pressão. Eu vou colocar toda a pressão possível, com gentileza, a aquarela é sobre isso, e a gente vai até o final para ver o que isso vai nos permitir. Eu acho que já deu para entender aqui mais ou menos o que esse nosso exercício vem para ensinar. Eu vou só falar aqui para ficar bem claro. Mas o que é a alternância de pressão? A alternância de pressão ela vem para me dizer o seguinte: quanto menos força eu coloco na pincelada, mais fina essa pincelada é. E à medida que eu vou colocando mais pressão, que eu vou colocando mais força, mais larga, mais grossa, essa pincelada fica. E aí foi isso que a gente constatou na prática. Agora a gente vai fazer mais um exercício. E esse exercício, ele é pura alternância de pressão. A gente vai perpassar por essas diferenças de força e diferenças de pressão para a gente ver na prática como que isso vai influenciar na pincelada. A gente também vai fazer uma única pincelada de cima até embaixo. E aí a brincadeira vai ser o seguinte, olha só, a gente começa com a ponta do pincel, pontinha, e aí achata. Ponta, achata, ponta, achata, ponta, achata e ponta. Então aqui a gente consegue ver melhor essas nuances em uma única pincelada. Olha como a gente consegue estreitar e alargar essa pincelada intencionalmente para conseguir resultados diferentes. E isso aqui é a chave. Quando a gente domina isso aqui dá muita autonomia na pintura, porque a gente vai conseguir com um único pincel fazer pinceladas bem fininhas e a gente vai conseguir fazer pinceladas bem grossas, dependendo do resultado que a gente quer. E isso aqui empodera, gente. É por isso que eu digo, muita gente tem medo por não conhecer as bases, não conhecer os pilares. E eu convido vocês a se aprofundar um pouquinho mais lá no meu curso nesses pilares. E hoje a gente está aqui aprofundando nessa alternância de pressão. Agora a gente vai fazer só mais um exercício, tá bom? E esse exercício ele é bem importante, porque a gente vai simular o pescoço da nossa garça. A gente vai repetir esse mesmo exercício aqui, só que ao invés de a gente fazer em linha reta, a gente vai fazer em linha curva, igual essa garça aqui do livro que tá aqui ao lado, tá bom? Vamos lá. Coloquei já
o pincel na tinta e a gente vai fazer da mesma forma. Sempre que eu for achatar, eu vou fazer a curva, tá? Sempre a curva vai ser nos achatamentos. Então, vamos lá, vamos repetir, ó. Ponta, achato, fazendo a curva, ponta de novo, achato, fazendo a curva, ponta, achato, fazendo a curva, ponta, achato e ponta, achato, fazendo a curva. Isso é o pescoço da nossa garça. Não é ainda, né? Mas vai se transformar no pescoço dela. Então, essa brincadeira de fazer esse S vai dar essa forma. É uma pintura muito gestual, gente. Eu adoro isso. É muito bonito porque a gente vê na prática o protagonismo do pincel, o protagonismo da nossa mão, da nossa força. É algo que eu acho muito bonito e muito inspirador. Agora vamos, né? Vamos fazer a nossa garça. Eu vou continuar com essa cor aqui. Todas as cores, gente, são da Poética do Habitat. Eu vou deixar todas as cores usadas na descrição do vídeo para vocês. Vou continuar com essa cor, lembrando que você pode, a qualquer momento, trocar para a cor que você quiser, tá? Então, eu já embebi as cerdas do meu pincel com esse pigmento. Eu tô colocando um pouquinho mais, tá? Coloquei um pouquinho mais aqui desse pigmento e a gente vai começar segurando no mesmo lugar, do mesmo jeito. Qual vai ser a brincadeira aqui? A gente vai começar pelo bico. O bico é bem fininho, então eu vou colocar pouca pressão. O pescoço, ele nem é fino demais, nem é grosso demais, é média pressão. Eu diria que é mais ou menos ali meio termo. E aí eu vou sustentar essa pressão até o final do pescoço. Quando eu terminar o pescoço, eu achato completamente as cerdas, colocando mais pressão para fazer o corpo. Combinado? Então, a gente vai começar com pouca pressão, média pressão e muita pressão pro corpo. Calma, que é mais simples do que parece, tá bom? Isso aqui é pra ser divertido, gente. Se permite errar, se permite rir de si mesmo, tá? É sobre isso. A nossa jornada, a nossa mini jornada esse ano é sobre leveza. E a leveza começa em se permitir. Vou começar aqui com a pontinha do meu pincel. Vou segurar mais pertinho das cerdas, tá? Porque eu quero um pouco mais de precisão, tá? E você aí que tá começando, é bom que você sinta segurança para executar esse movimento. Então, segura um pouco mais perto, tá bom? Vou começar aqui colocando só a pontinha. Lembra daquela carícia que a gente fez no papel lá no começo? A gente repete, ó. Ponta bem fininha, achato para fazer a cabeça e já vou fazendo um formatinho de S com média pressão. Sustento e aqui no finalzinho eu achato completamente, ó. Achato e puxo. Aqui você viu que deu uma pequena borrada. Eu tenho duas alternativas. Eu posso aceitar que faz parte ou eu posso, ó, completar aqui um pouquinho, tá? Aquarela não é sobre não errar. Eu sempre falo isso e sempre vou dizer, porque tem gente que começa a pintar e tem uma ideia errada, acha que é fazer tudo perfeito sempre. E é justamente o contrário, é ser criativo. Aquarela é sobre isso. Encontrar soluções para quando dá errado. E quanto mais a gente acha solução, mais a gente vai se aperfeiçoando e mais vai se tornando leve. A prática e a vida também. Então aqui agora a gente vai fazer as perninhas da nossa garça. Como? Com pouca pressão. Lembra essa brincadeira? A gente vai fazer uma linha reta. Só que aqui, ao invés de fazer uma linha contínua, eu vou parar bem na metade e vou dar uma pressãozinha, como se fosse uma pequena bolinha, só pra gente simular uma articulação nessa patinha. Olha só, ponta bem fininha, seguro pertinho das cerdas para ter controle, linha reta, puxo, na metade eu tremo um pouquinho para simular a articulação e continuo. Aqui a gente não vai fazer patinha, aquele acabamento, pé, não. Aqui não tem esse caráter extremamente realista, é exercício, é treino, aqui é para errar, o momento de errar e aprender com os erros é esse aqui, então não é para ser perfeito, tá bom? E a gente vai fazer a outra com uma brincadeira, a gente vai simular que essa pata tá meio dobrada, então aqui rente a outra eu começo, parece um triângulo, ó. Aqui eu paro, dou uma tremidinha e cruzo. Tá? Aqui no final eu dou um leve achatamento só para fazer um charmezinho, tá bom? Então tá aqui a nossa primeira garça. E aí, o que você achou? Se divertiu?
Eu gostei. Agora a gente vai fazer mais uma, pra gente praticar mais um pouco, pra isso aqui ficar bem assimilado, não só na nossa cabecinha, mas na ponta da nossa mão, tá bom? Então vamos fazer, agora eu vou mudar de cor, eu vou pegar o alizarim permanente, que é essa cor do meio, e vou diluir da mesma forma que eu diluí anteriormente, tá? Um pouquinho de água, tô usando a água do lado, tá, gente? Tem outra água aqui do lado, geralmente eu pinto com duas, porque eu gosto de ter uma bem limpa pra quando eu preciso e outra mais sujinha, né? Pra fazer a limpeza do pincel. E aí eu vou colocar essa água com pigmento e o que eu quero te dizer é o seguinte, se você quiser ficar aqui, ótimo, tá tudo bem ficar aqui. Você pode colocar o pigmento cor-de-rosa e repetir a mesma coisa que a gente fez na primeira garça. E tá tudo bem ficar aqui. É a sua primeira pintura, é a sua primeira garça. Pode ser que não seja a sua primeira pintura, mas pode ser a sua primeira garça. Então, gentileza no processo. E quem quiser um pouquinho mais, faz o seguinte. Depois que você pegou a tinta aqui, ó, pega o seu pincel e traz a pontinha para pegar essa tinta bem concentrada. O que a gente fez aqui? Deixa eu explicar melhor. A gente tá fazendo um pequeno degradê na ponta do pincel. Eu tô trazendo a tinta mais aguada aqui e na ponta eu tô trazendo essa tinta mais concentrada. E essa brincadeira vai trazer essa nuance de luz e sombra. Vai simular que tem uma luz vindo de um lado e que tem sombra do outro. Isso dá um pouco mais de maturidade para a pintura. Lembrando que isso aqui é opcional. E aí eu não te recomendo que você venha daqui, do godê, da paleta, direto pro papel, porque tem muito pigmento acumulado. Vem pro godê primeiro, faz uma bolinha aqui para esse pigmento misturar melhor. Se precisar, pega um pouco mais, olha pro godê e vê se tá fraco ou se tá forte. O godê vai te dizendo. E aí, a gente vai fazer a nossa segunda garça. Da mesma forma que a gente fez a primeira, a gente vai começar aqui com a ponta do nosso pincel, ó. Ponta, achato para fazer a cabeça e sustento para fazer o pescoço. E aqui no final eu achato completamente para fazer o corpo. E aí eu aproveito também para puxar logo as patinhas da nossa garça. Olha só que legal. Tremo aqui na metade, né, para fazer essa brincadeira. Leile, qual o tamanho dessa pata dessa garça? Gente, aqui é feeling, a gente não tá fazendo com caráter realista, mas o que eu posso te dizer é que é melhor ficar comprida do que ficar curta. Então, puxa um pouquinho mais, tá certo? Agora a gente vai fazer só mais uma, tá? Só mais essa. E aqui eu só vou fazer um pouco diferente, né? Fica o meu convite pra quem quiser. Quem quiser, fica aqui. Quem quiser um pouquinho mais, faz o seguinte. Eu vou pegar o amarelo e vou também fazer um degradê na ponta do pincel com esse amarelo. Qual que é a diferença? É que ao invés de fazer o degradê com o próprio amarelo mais escuro, eu vou fazer com esse alizarim permanente que eu tava usando. A gente vai fazer um degradê com duas cores. A lógica é a mesma, tá, gente? A diferença é que eu vou lá na paletinha, vou até trazer ela pra cá, ó, e vou pegar um pouquinho do alizarim. Pronto, trago aqui pro godê e incorporo, tá? O movimento é o mesmo. E aqui, gente, eu sinto de lembrar vocês algo muito importante que a gente vai esquecendo. Essa aula, esse vídeo, essa jornada é sobre leveza. E essa aula em especial, ela é uma aula sobre se permitir. Eu acho que a leveza começa no se permitir. E é por isso que essa aula ela foi escolhida, né? Se permitir errar, se permitir falhar, entender que aqui é um espaço seguro para isso. E eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa que me cobrava muito perfeccionismo em tudo, em todas as áreas da minha vida. E a aquarela veio como meu contraponto, o lugar onde eu entendia que errar era seguro, que estava tudo bem falhar, que eu não precisava ser perfeita, que eu estava aprendendo, que eu estava fazendo aquilo para me divertir. A aquarela é isso, tá? E é uma das coisas mais bonitas que ela me ensinou, e é uma das coisas mais valiosas que eu posso te dizer. A aquarela cura e é muito bonito esse processo. Aqui, ó, do mesmo jeito,
E qual é o legal de misturar duas cores? É que a gente vê essas nuances, a gente vê um pouco do alizarinho permanente, a gente vê um pouco do amarelo se misturando. E é muito legal, são muitas as possibilidades. Isso aqui é só um pouquinho desse universo incrível e potente da aquarela que eu quero te mostrar hoje. E o mais importante é isso, é se abrir para experimentação, para brincadeira, encara isso aqui com leveza, repete o quanto você precisar, porque isso aqui vai abrir portas, não só na pintura, mas também na forma como você lida com a vida, com os problemas. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula da nossa jornada. Pratique esses exercícios o quanto você sentir que precisa, com calma, respeitando o seu tempo, respeitando o seu ritmo. E na próxima aula, na próxima semana, eu te espero para a gente continuar aprofundando os nossos estudos. E a gente vai falar de algo muito importante na aquarela, que é mistura de cores. E como eu falei lá no começo desse vídeo, se em algum momento dessa jornada você sentir vontade de se aprofundar, de ter um caminho mais estruturado, de continuar cultivando esse tempo de pausa, de sensibilidade na rotina, eu preparei um cupom especial para todo mundo que está aqui comigo e que quer continuar essa jornada no meu curso. O cupom ele já está valendo e ele é um incentivo para você que sente esse chamado agora. Lembrando que ele só vai estar disponível por tempo limitado. O link para o curso e o cupom já estão na descrição desse vídeo com todas as informações. E agora aproveita e me conta o que é que você sentiu com essa aula, como foi que chegou aí para você. Eu tô adorando te ter comigo e eu te espero para a gente continuar essa jornada na nossa próxima aula. Até lá!